forçar? Tá. Às 13 horas do dia 16 de maio de 2017, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Minas e Energia da Alerj, com a seguinte ordem do dia: os mecanismos de fiscalização e controle do Estado do Rio de Janeiro relativos ao setor de distribuição de combustíveis. Anuncio as presenças do deputado Osório, deputado Luiz Paulo, que sempre enriquece a casa com seu conhecimento, deputado Edmilson Valentim e demais convidados aqui presentes. Passo a palavra ao deputado Osório para saudações. Senhor presidente, boa tarde a todos. Eu, como vice-presidente da Comissão de Minas e Energias, queria agradecer ao presidente Felipe Soares por ter atendido ao meu requerimento de realização dessa audiência pública para que nós pudéssemos tratar hoje aqui do tema mercado de combustíveis, sonegação no mercado de combustíveis e fazer uma avaliação com o Poder Executivo, com as entidades representativas no setor, de como nós estamos nesse tema. Esse tema não é um tema novo para a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, ao longo dos últimos anos, já se debruçou sobre esse tema de maneira importante, até realizando, inclusive, uma comissão parlamentar de inquérito há alguns anos atrás sobre o assunto, mas eu entendi, conversando com alguns parlamentares e também ouvindo pessoas do setor, que era importante retomar com esse tema, principalmente nesse momento de gravíssima crise que vive o Estado do Rio de Janeiro. Nós vivemos uma crise fiscal severíssima, a maior da nossa história. Nós temos servidores públicos hoje com salários atrasados, nós temos uma série de serviços essenciais à população descontinuados ou sendo prestados de maneira precária. Nesse momento está se debatendo e discutindo no âmbito do Congresso Nacional uma nova legislação para o reequilíbrio fiscal dos estados, e essa Assembleia Legislativa também tem tomado uma série de medidas no que diz respeito às possibilidades de aumento da arrecadação do Estado, as possibilidades de redução de custos, também na busca do equilíbrio fiscal do Estado. Por isso, quando se fala em sonegação de impostos e como se fala num mercado tão importante como o mercado de combustíveis, nós entendemos que era apropriado trazer novamente esse tema para a discussão da sociedade no local adequado, que é aqui a Assembleia Legislativa. E também temos que lembrar que essa Assembleia Legislativa aprovou no final do ano passado, diga-se de passagem, com voto contrário meu e com voto contrário da bancada do PSDB, liderada aqui pelo deputado Luiz Paulo, um projeto de lei que aumentava a alíquota de ICMS de uma série de produtos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Um deles, o combustível, que foi aumentado esse ICMS no final, em dezembro do ano passado, e passou a vigorar essa nova alíquota a partir do início do mês de abril. Então, nós estamos também vivendo um novo regime tarifário a partir de uma alíquota de contribuição de ICMS mais alta, e todos nós sabemos que quanto maior a carga tributária, maior a possibilidade ou a potencialidade da sonegação. Por isso, entendemos ser apropriada a realização dessa audiência pública. Então, o objetivo hoje aqui, pelo meu requerimento, é ouvir o setor, ouvir o Poder Executivo, que é responsável pela fiscalização, e, a partir daí, em discussão aberta, buscarmos caminhos, que eu tenho certeza que do interesse comum de todos presentes nessa reunião, caminhos para garantir uma melhor eficiência na arrecadação de tributos no setor de combustível no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o que é urgente, principalmente face à gravíssima crise que nós encontramos. Então, dessa maneira, eu saúdo a presença de todos, agradeço muito a presença de todos, e aqui iniciaremos o nosso debate com vistas a, enfim, levar adiante uma agenda legislativa, se for o caso, para aprimoramento da legislação em vigor e também, obviamente, requerendo ao Poder Executivo as providências cabíveis, de modo a que a gente possa ter uma melhor arrecadação nesse segmento e um mercado mais transparente, mais equilibrado, mais justo para todos os competidores e também, eventualmente, evitarmos invasão de produtos de outros estados de maneira não tributada.
Senhor presidente, eram essas as considerações iniciais e, mais uma vez, agradecendo a essa presidência pelo acatamento do meu requerimento de realizar essa audiência pública. Obrigado, senhor presidente, e voltaremos depois com as avaliações das falas que aqui foram feitas. Eu passo a palavra ao professor Adriano Pires, que fará uma apresentação com o Data Show. Pode. Bom, boa tarde a todos. Mais uma vez eu queria agradecer ao deputado Filipe Soares, presidente da Comissão de Minas e Energia, o convite para estar aqui hoje, né? Agradecer também ao deputado Carlos Osório, vice-presidente, e também ter o prazer de estar vendo hoje aqui mais uma vez o deputado Luiz Paulo, né? Tendo tanta tradição aqui na casa, e rever o meu amigo deputado Edmilson Valentim, que eu não vi há algum tempo, né? E também é um companheiro aí de grandes jornadas nessa área de petróleo, né? Não sempre concordando, mas sempre a gente podendo conversar de forma civilizada, né, deputado? Então, a ideia é fazer uma apresentação aqui rápida para levantar um pouco o que eu vejo, né, a nível de mercado que está acontecendo nesse setor de combustíveis, né? Eu vou fazer 3 itens, vou dar um panorama primeiro do mercado de combustível no Rio de Janeiro, as distorções que estão ocorrendo e fazer algumas reflexões, né, que eu acho que é nesse ambiente aqui que a gente tem que fazer essas reflexões, para, inclusive, talvez estimular a Assembleia a tomar algumas decisões ou, enfim, a elaborar algumas ações para que se corrijam aí essas distorções que a gente vai colocar. Você pode passar para mim, por favor? Então, eu acho que ninguém tem dúvida da importância econômica da atividade de comercialização de combustíveis para o Estado do Rio, aliás, para qualquer Estado brasileiro, né? Com essa crise fiscal que o Brasil vive, os estados vivem também, em particular o Rio de Janeiro, essa importância aumentou mais ainda, né? Então, o recolhimento hoje de impostos de combustível, energia elétrica e telecom são 3 impostos que realmente fazem uma falta terrível aos estados, né? E tem que ser muito fiscalizado, porque, inclusive, nesse momento que o Estado do Rio, por exemplo, junto com Minas Gerais, junto com o Rio Grande do Sul, está negociando um pacote, o governo federal, um pacote para tentar solucionar os problemas graves que o Estado está passando, acho que é muito importante a gente ter noção da receita que o Estado possui, né? E se essa receita está realmente ocorrendo da maneira que deveria ocorrer. E infelizmente, quer dizer, a gente vai ver nas distorções que a gente está vivendo um momento complicado. E esse momento complicado, deputado, ele é fácil de entender, né? Primeiro, eu queria fazer uma colocação um pouco macroeconômica e chamar a atenção que a questão da sonegação ela sempre aumenta muito em períodos de crise econômica, né? Na crise econômica, as empresas perdem margem e aí algumas vão querer recuperar essa margem através, vamos dizer assim, de atitudes heterodoxas, né? E, por outro lado, essa relação de crise e sonegação, eu chamo sempre que ela é meio kafkaniana, né? Porque o Estado também acaba colaborando para que isso aconteça. Por quê? Porque o Estado também precisa de aumentar a sua receita. E a primeira atitude que o Estado faz, o que é? Aumenta o imposto. Quando ele aumenta o imposto, automaticamente, como o deputado Osório colocou na sua fala inicial, você cria um estímulo à sonegação. Então, você cria um ambiente ali meio kafkaniano. E o pior, quando o Estado está numa crise fiscal como essa que o Rio de Janeiro está passando, acaba que o Estado também não tem condições para fiscalizar devidamente o mercado para coibir esse tipo de atitude. Então, você tem problemas de ordem salarial, que está atrasado o salário, as secretarias, às vezes, parece piada, mas não tem nem dinheiro para botar gasolina no carro, para poder mandar o fiscal atrás da atitude que uma determinada empresa pode estar tomando equivocadamente. Então, você vive uma situação muito difícil. A crise passando, automaticamente, a gente tende a diminuir essa questão da uma sonegação mais alta. Mas, enquanto a gente está vivendo esse período de crise, a gente também tem que tomar, às vezes, determinadas atitudes mais severas para que isso aí não vire uma situação onde o empresário, o bom empresário, o empresário que está fazendo um esforço enorme para conviver com essa crise, não seja penalizado de tal ordem, aonde ele acabe quebrando porque ele foi vítima de um outro empresário
que tomou essas atitudes heterodoxas. Eu lembro aqui, só para ilustrar, que esse setor de combustível ele já passou por outros momentos semelhantes a esse. Lá na década de 90, por exemplo, a gente teve no Brasil uma situação parecida com a crise que a gente viveu aí nos anos 90, aonde, inclusive, uma série de empresas estrangeiras que atuavam na área de distribuição de combustível acabaram indo embora do Brasil. Né? Você lembra que você tinha aqui uma ExxonMobil, você tinha uma Chevron, você tinha uma Atlantic, e uma das razões para essas empresas, não digo que foi a única, mas uma razão importante para essas empresas abandonarem o país foi você ter essa situação de uma sonegação acima vamos dizer assim, do permitido, né? Uma bagunça realmente grande no setor. Pode passar. Então, quer dizer, pode passar, por favor. Eu vou começar a colocar as distorções que a gente vê, tudo bem? As distorções que a gente observa, provavelmente a gente do mercado que está aqui nessa audiência pública poderá ter outras distorções a falar. Eu tentei pegar as que eu percebo como principal, e vocês vão ver nesse elenco de distorções que eu coloco, outro problema muito interessante. A solução disso não passa, é tão complexa e tão difícil que não passa por uma única instituição. Quer dizer, isso aí você vai ter que construir sempre, normalmente, forças-tarefas que envolvam o Estado, a Assembleia, a Agência Nacional do Petróleo, o Inmetro, as federações, a Fé Combustível, o Sindicom, o Brasilcom, enfim, todo mundo tem que estar junto disso para poder ter sucesso nessa empreitada, porque, inclusive, as soluções não dependem, vou dizer, só do Estado ou só da Federação, depende de um conjunto da obra. E depende, principalmente, na minha opinião, do consumidor, né? O consumidor ser alertado para o que está acontecendo, porque o que eu quero dizer aqui para vocês é que o grande prejudicado com isso que a gente vai ver aqui é sempre o consumidor. Seja ele, quando vai ao posto e coloca 1 litro de combustível e não é 1 litro, é menos de 1 litro, seja ele quando vai ao posto e coloca um produto adulterado, ou seja ele quando coloca um produto que está sendo sonegado imposto, então ele sofre como contribuinte e o Estado todo sofre, principalmente nas condições que o Rio de Janeiro está vivendo hoje. Então, a primeira distorção que a gente percebe são as chamadas importações irregulares. Quer dizer, o que é uma importação irregular? É o sujeito importar um produto, falar que ele vai usar aquele produto para um determinado fim e ele usa para outro fim. Né? Então, está havendo hoje, por exemplo, um desvio de finalidade no metanol. Né? Acho que o pessoal que representa a agência pode explicar com detalhes isso para a gente, se for o caso. Né? O metanol é um produto hoje que se importa no Brasil, por exemplo, para fazer biodiesel. E como ele é um produto mais barato que o etanol, ele está sendo usado para mistura no etanol para ficar o produto mais barato. Né? E as naftas, né? Que, no fundo, a nafta é quase uma gasolina. Né? Então, é muito difícil, inclusive, do ponto de vista da Agência Nacional do Petróleo, conseguir detectar se aquilo é nafta, se é gasolina. A estrutura química é muito semelhante. Eu até brinco com os amigos, se você for na Argentina, o nosso país vizinho, se for abastecer o carro em Buenos Aires, o nome lá chama nafta, não chama gasolina. Para vocês terem uma ideia de como a coisa é parecida. Mas isso está acontecendo porque, quando o cara importa a nafta e a gasolina, o que ele está fazendo? Ele está sonegando, por exemplo, imposto federal, que é a CID. Ele não está pagando a CID na importação. E, outra vez, ele está botando um produto mais barato para vender para o consumidor e está se apropriando de um recurso que não é dele. Né? Isso aí a gente vai ver nas reflexões, mas a gente podia aí instigar um pouco a ANP, talvez, a marcar o metanol e marcar a nafta, para a gente poder ter um melhor conhecimento para onde vai essa nafta e esse metanol importado, se ele vai realmente para onde deveria ir ou se ele está sendo usado em outros lugares. As adulterações, né? Aí, produtos com adição de solvente, e a tal da metrologia baixa. A metrologia baixa, para quem esse termo metrologia não é todo mundo que conhece, mas é a questão da bomba. Né? Você tem um problema que o pessoal popularmente, que eu escuto no mercado, é a tal da bomba baixa. Né? Que você vai lá, coloca X litros de combustível no teu carro e, na realidade, você recebe X menos Y. Né? Por exemplo, esses dois pontos aí são pontos que têm que ser corrigidos, distorções, mais por uma legislação federal do que propriamente uma legislação
estadual. A adulteração, quem tem que acompanhar é o governo federal através da ANP, não é o governo estadual. Você pode, inclusive, tentar firmar, por exemplo, acordos de cooperação com os governos estaduais para ajudar na fiscalização desse tipo de procedimento, coisa, por exemplo, que ocorre muito hoje no estado de São Paulo, que a gente vai falar um pouquinho na frente. A tributação, eu botei um exemplo aí dessa redução da alíquota para o produtor de etanol, porque isso aqui foi uma política feita aqui pelo Estado do Rio, uma política, na minha opinião, que tinha um objetivo até correto. O Estado do Rio ele não tem vantagens comparativas com o produtor de etanol, então o governo do Estado resolveu ajudar o produtor de etanol no Rio de Janeiro, lá, a nossa área de produção de etanol Campos, dando uma redução de alíquota para poder gerar mais emprego e também gerar um produto competitivo com aquele que vem de São Paulo e é comprado pelas distribuidoras. Mas, infelizmente, o que está acontecendo não é bem isso. A gente acha que tem que reavaliar se essa política ainda faz sentido de redução de alíquota para o produtor de etanol em função do que vem acontecendo aí no mercado de combustível do Rio de Janeiro. E o aumento da alíquota da gasolina. Lembro aos senhores que hoje a alíquota de ICMS da gasolina no Rio de Janeiro é a maior do Brasil. A gente tem jornalista, né, deputado, que me liga assim, mas, puxa, Adriano, como é que a gasolina no Acre é mais barata que a do Rio de Janeiro? Aí eu falo assim, olha, porque tem um pedacinho lá de imposto que a gente aqui, apesar de estar do lado da refinaria, a gente paga um imposto muito alto e acaba a gasolina no Rio de Janeiro, é uma das mais caras do Brasil, realmente, porque são 34% de ICMS. Como a gente já falou aqui, isso é um prêmio para a sonegação, porque estimula o cara a sonegar. Né? Existe na literatura econômica vários estudos, né, no Brasil, em vários lugares do mundo, onde se mostra que existe um ponto onde, quando você aumenta o tributo, ao invés de aumentar a arrecadação, você reduz a arrecadação. Então, todo mundo concorda, né, deputado Filipe Soares, presidente, que esse ponto ele existe. O difícil é a gente saber qual é o ponto. Então, isso é um dever de casa, por exemplo, que eu acho que a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro deveria fazer. Principalmente agora que a alíquota está tão alta, eles deveriam fazer um acompanhamento se realmente esse aumento de alíquota significou aumento de receita para o Estado ou se houve uma redução da receita. A gente tem casos no Brasil, como o etanol em São Paulo, onde o governador reduziu a alíquota de imposto de etanol e a receita cresceu. Porque você deu o estímulo correto. Estados Unidos, o governo Reagan, quando ele diminuiu os impostos americanos, as receitas cresceram. E a gente sabe que um dos problemas do Brasil, né, do Estado do Rio, é que a gente paga imposto demais, essa população não aguenta pagar tanto imposto. Eu acho que esse imposto exagerado em todas as atividades econômicas, eu acho que nesse momento de crise deveriam ser revistos, porque ele estimula muito mais atitudes heterodoxas, como estímulo à sonegação, do que propriamente aumento da receita para os estados e para a própria União. Né? O quarto caso que eu estou contando, ele é refis estadual. O refis também é uma política que a gente não pode ser contra o refis. O refis é uma política que faz parte, né, de você rever de tempos em tempos empresas que estão endividadas, né, para tentar estimular aquele empresário a pagar a dívida. Só quer dizer que a gente tem que tomar cuidado, porque nesse momento agora, o Brasil está com déficit fiscal absurdo, o Rio de Janeiro com déficit absurdo. Então, a gente hoje falar de refis, né? Agora mesmo vocês podem ver pelos jornais, o próprio ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o próprio Senado está tirando de pauta um projeto de refis que entrou no Congresso, porque não é hora de falar de refis. Não é que não vamos falar mais de refis. Eu volto a repetir, a gente está num momento de crise profunda, de distorções profundas. Então, nós temos que tomar atitudes profundas, atitudes sérias, atitudes fortes, porque senão a gente não vai resolver o problema. Passou a crise, a gente volta a rever todas essas atitudes que foram tomadas, obviamente até no sentido de aliviar algumas delas, porque não faz sentido em outro ambiente. Coisa dinâmica. A legislação também é dinâmica, a gente tem que colocar na medida que precisa. Tem a judicial, que é a pouca efetividade no combate de liminares. Né? Isso é uma coisa que já vem lá de trás. Quer dizer, o sujeito pega uma empresa dessas, que às vezes é até devedora quanto mais, que é um termo que é muito comum no setor, vive na base da liminar. Ninguém caça a liminar. E aí o sujeito vai e cria uma estabilidade, cria uma estabilidade regulatória, uma estabilidade legal enorme, porque ele vai lá no juiz, o juiz dá a liminar para ele, a gente vai ver uns casos na frente que eu coloquei, e aí a coisa vai andando, enfim, e você não consegue
combater como tem que combater de fato. Outra vez, isso é simples combater liminar? É simples corrigir isso? Não. Mas se a gente não for criar, volto a dizer, uma força-tarefa em torno disso, fica impossível. Na minha experiência, eu já tive lá na agência reguladora tomando conta dessa parte de abastecimento, também num período muito ruim, quando tinha um período parecido com o atual, e a gente viveu isso. Você tem uma ideia, eu vivia com um habeas corpus na minha gaveta, porque era toda hora empresas não idôneas pedindo a minha prisão, porque eu não fazia o que eles desejavam, e era um inferno viver ali. O último ponto, quer dizer, a concorrência desleal, quer dizer, é fruto disso tudo isso, e volto a dizer, a gente tem que tomar muito cuidado no momento de crise como a gente está passando atualmente, para que essa concorrência desleal não puna o empresário de qualidade, né? Premie o que eu chamo assim, que os americanos chamam, do empresário, do investidor cowboy, né? E a gente está cheio no Brasil, infelizmente, disso, e nesses momentos de crise surge muito investidor cowboy, porque o cara, vale a pena correr o risco, vale a pena o cara ser página, na primeira página do jornal, vale a pena ser capa de uma revista dessas de grande circulação, porque o ganho é enorme, o ganho é absurdo, né? E a gente acha que vai poder discutir isso aqui hoje, o pessoal do setor certamente tem números para mostrar o tamanho do buraco que a gente está vivendo. Nesse sentido, inclusive, eu faço uma primeira sugestão a vocês também, que eu acho que a gente fala assim, mas Adriano, quanto é que o Estado está perdendo pelo fato de haver uma sonegação nesse setor de combustíveis? Sinceramente, deputado, eu não sei. Eu posso ter uma ideia. Agora, eu acho que a Secretaria de Fazenda deveria, junto com a própria ANP, a ANP fornecer os litros de combustível que são comercializados no Rio de Janeiro, a Fazenda, os impostos, fazer uma continha, a gente vê realmente que número a gente está falando. Então, eu acho que deveria a Assembleia Legislativa pedir à Secretaria de Fazenda essa conta, porque essa conta tem que ser transparente. Nós, cidadãos desse Estado, estão passando por a situação da maior gravidade, a gente tem que saber realmente, peraí, a gente está pedindo dinheiro ao Estado federal, a gente está querendo tirar o nosso Estado desse buraco que se meteu e aumentar a receita. A gente tem que saber quanta receita a gente está perdendo, por exemplo, nessa área de combustíveis, para tê-la de volta. Então, a Secretaria de Fazenda, na minha opinião, tem a obrigação de mostrar esse número. E é um número muito fácil de mostrar. A ANP, eu tenho certeza que não se negará jamais a fornecer o cálculo lá de quanto se comercializa o combustível no Rio de Janeiro. A Secretaria de Fazenda faz a conta e acabou. Pode passar, por favor. Aí eu vou fazer algumas reflexões, que são poucas para a gente poder abrir para as outras pessoas falarem. A primeira, quer dizer, essa crise fiscal, que eu já falei anteriormente, falência financeira do Estado e ambiente propício para a sonegação e competição irregular. Né? Eu acho que essa crise fiscal, ela enseja, volto a dizer, providências. E o Rio de Janeiro, né, presidente, ele tá atrasado, né, vamos dizer assim. Se eu olhar para São Paulo, outro dia mesmo conversando com o deputado Carlos Osório, eu mostrei para ele uma resolução que o governo de São Paulo fez na última semana aí para tentar diminuir esse problema da sonegação no Estado de São Paulo, que é a maior receita, né, de venda de combustível no Brasil. Né? O Estado de São Paulo tem campanhas, o próprio governador, ele já acorda às vezes de manhã, né, vai num posto, ele mesmo fechar o posto que está tomando atitudes irregulares. Isso aí, obviamente, é interessante, porque isso aí mostra para a população, se o governador está levantando cedo da cama dele, indo a um posto de gasolina, fechar o posto, ele está mostrando para a sociedade paulista que isso é muito importante para eles. Porque o governador não vai fazer isso se não fosse uma atitude importante e que vá gerar ganhos para todos os consumidores e contribuintes de São Paulo. Então, o Rio de Janeiro, infelizmente, a gente não está... tanto problema, talvez, a gente tem que copiar um pouquinho esse negócio de São Paulo. Essa resolução é uma resolução que junta PROCON, Secretaria de Justiça, Secretaria de Fazenda, uma série de órgãos que todos juntos fazer a tal da força-tarefa para tentar combater melhor esse problema gravíssimo. Alíquotas, rever. Poder rever por quê? Outra vez, eu acho que a Secretaria de Fazenda tem que entender esse negócio de que a alíquota alta incentiva a sonegação. Então, tem que cobrar também da Fazenda esse exercício. Vem cá, me mostra aí quanto cresceu a arrecadação de gasolina no Rio de Janeiro depois que a alíquota foi para 34%. Eu quero saber, porque, com certeza, ela estimula a sonegação,
Mas se ela estimula a sonegação e a arrecadação aumentou consideravelmente, esquece, vale a pena. Mas eu quero saber é isso. Essa conta também tem que ser passada para a gente. Por quê? Porque, inclusive, do ponto de vista político, né, presidente, é muito ruim para vocês que estão na Assembleia anunciar aumento de imposto. Quer dizer, o Brasil não aguenta mais com isso. E, na minha opinião, quer dizer, qualquer aumento de imposto hoje no Brasil é uma atitude equivocada e que vai render muito mais problema do que solução. Né? A gente hoje tem que realmente fazer o quê? É cortar custo, é rever os impostos que existem. Deve ter imposto aí que não faz sentido nem mais ter. Vamos rever essa conjunto de impostos. Por quê? Porque o mundo mudou, o Brasil mudou, o Rio de Janeiro está mudando, graças a Deus, vai mudar mais ainda a partir de 2018, todos nós torcemos para isso. Então, acho que tem que olhar isso aí. Esse benefício do etanol aqui no Rio de Janeiro, eu acho que esse benefício que foi feito com a melhor das intenções pela Assembleia, mas me parece que não desenvolveu o segmento no Rio de Janeiro, você não cresceu a produção de etanol, a ANP outra vez pode falar os números para a gente, você não gerou os empregos, que também era resultado que se esperava desse benefício do etanol, e, ao contrário, você criou uma distorção logística e tributária no segmento enorme. Né? Então, eu sugiro que a Assembleia do Rio de Janeiro reveja o que foi feito no passado, porque eu acho que, nesse momento, não cabe esse tipo de benefício ao etanol do Rio de Janeiro. Vai passar. Aumentar o combate, né, com a fiscalização mais eficiente, suspender a inscrição estadual de contribuinte que está sistematicamente devendo o tributo nos termos preconizados pelo Supremo Tribunal Federal. Não se caça também, não se suspende a inscrição estadual no Rio de Janeiro. Tem que suspender. Ué, se o cara está fazendo uma coisa que está errada, por que não? Porque, outra vez, você está com isso fazendo o quê? O sujeito que está trabalhando direito, que está pagando seus impostos com esforço que a gente sabe hoje, qualquer pessoa que tem dentro dessa sala que tiver não pode não ser um comerciante, mas se você tiver um pai, uma mãe, um irmão que tem comércio, sabe como é que hoje, como o cara sua hoje para pagar essa quantidade exagerada de impostos. Então, ele é levado, de certa maneira, ao quê? A tal da sonegação. Então, o cara que não é levado a isso, ele tem que ser premiado, ele tem que dizer assim, olha, você não pode fazer isso, porque a gente aqui está para punir quem faz esse troço errado. Quer dizer, então, hoje, um funcionário do Estado não está recebendo salário, podia até estar recebendo salário se não houvesse tanta sonegação. Esse dinheiro está sendo tirado do Estado. O Estado está perdendo, não é simplesmente o setor de combustível, não. É o Estado como um todo que está perdendo a arrecadação, porque esse setor, como eu coloquei no início, é um dos principais arrecadadores do Estado. Atenção à importação de nafta, né? Eu acho que a ANP deveria tomar alguma atitude também, e é o que eu falo, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, ele não pode fazer nada com a importação de nafta, ele não tem poder para isso, mas ele pode ir na ANP, ele pode falar na imprensa, ele pode incentivar a que os órgãos federais responsáveis por esse tipo de problema, eles se mexam, né? Você não pode ficar ausente do debate, dizer, não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito cômoda, não tem nada a ver com isso. Tem, sim, senhor. Tem a ver, sim, não diretamente, mas indiretamente, porque isso também está prejudicando a arrecadação do Estado e está fomentando o mau empresário aqui no Rio de Janeiro. O controle e fiscalização para impedir o desvio de finalidade do etanol é a mesma coisa. Eu contava na ANP, lá anos atrás, a gente marcou o metanol. Bom, o que é marcar? É o seguinte, você vai na ANP, eu quero importar metanol. Pois não tem problema nenhum. Para que você quer metanol? Eu quero metanol para usar na produção de biodiesel. Ótimo. Está aqui a sua guia de importação. Quando você vai importar de onde? Vou importar em tal lugar, vou descarregar no Porto X. Quando chegar no Porto X, você vai lá e marca o produto dele. Aí você vai ver para onde esse produto vai caminhar. Se o produto for usado para a finalidade que ele se comprometeu, que é fazer biodiesel, parabéns, sem problema, bom empresário. Se a gente pegar esse produto marcado, sendo usado em outra atividade, vem cá, meu chapa, que história é essa aqui? Então, é custo marcar o metanol? Custa dinheiro, mas nesse momento a gente tem que fazer esse tipo de atitude, porque senão a gente não vai caminhar. Suspender o comércio entre distribuidores. Isso aqui é uma coisa que não afeta o Rio de Janeiro,
porque a gente não tem grande produção de etanol no Rio de Janeiro. Mas em São Paulo você tem grande produção, por exemplo. O que está acontecendo? Uma distribuidora compra etanol da usina, ela fica responsável pelo recolhimento do ICMS. Ela vende esse etanol para outra distribuidora e fecha a distribuidora que é responsável pelo recolhimento. Aí que é um abre e fecha de empresa. Então, outra coisa que a ANP podia fazer suspende por 1 ano, por 6 meses, essa portaria ou resolução. Quer dizer, agora durante 6 meses não vai poder mais negociar distribuidores de etanol, para ver o que acontece. Depois, na frente, se o resultado for bom, deixa mais um tempo, ou quando o mercado melhorar, aí volta a permitir. Então, acho que essa dinâmica a gente tem que utilizar para... Outro tema que eu queria colocar aqui, que é um tema polêmico, que é o seguinte, é terceirização da dívida ativa, objetivando agilizar as cobranças. O Estado, né, o deputado Osório, ele sempre foi um mau cobrador, né? Ele não sabe cobrar. O Estado ele cobra mal, mesmo quando não tem crise. Quando tem crise, então, é um horror, né? Então, ele não sabe como é que chega na empresa e cobrar a dívida que o cara está devendo, quais os mecanismos que existem para pressionar aquele devedor do imposto. Então, valeria a pena a gente fazer uma reflexão, estudar se não seria interessante, de que maneira a gente poderia terceirizar essa cobrança da dívida ativa. Entendeu? Terceirizar para quem? Para quem sabe cobrar, talvez o banco. O banco sabe cobrar. O governo nunca sabe cobrar, né? O hábito do governo é o quê? É legislar, o executivo lá tem que fazer a parte, mas a tradição brasileira não é uma tradição de cobrança do governo em termos de dívida do empresário. A gente faz o refis, faz não sei o quê, mas a gente não tem essa... E, nesse momento, eu acho que seria muito importante a gente estudar isso com calma. A última slide. Eu acho que tem um ponto aqui também que eu queria chamar a atenção de vocês, não sei se vocês estão sabendo disso, essa questão da definitividade da substituição tributária. O que é isso? Você, hoje, no Brasil, como é que você cobra o ICMS? Por um preço de pauta, né? Então, você tem um preço lá, calculado, que é X reais por litro, né, para calcular o ICMS, e, normalmente, muitas das vezes, esse preço é acima do que o cara pratica no mercado propriamente dito. Então, foi colocada uma ação no Supremo Tribunal, cujo relator é o ministro Edson Fachin, ela ainda está lá em embargos, né, mas ela tá caminhando, que é para fazer o quê? É para você devolver, para quem entrar com pedido, olha, eu paguei tanto de imposto em cima desse preço pauta, mas meu preço não foi esse aqui. Então, o cara vai querer cobrar a diferença daqui para frente ou para trás. Isso já tá gerando problema hoje. Por exemplo, já tem gente importando diesel marítimo usando... está em embargo no Supremo, mas o juiz já está dando ganho de causa para o cara não pagar o ICMS. Já está acontecendo isso. E vai vir um turbilhão. Isso é muito importante para o Rio de Janeiro, por quê? Porque se isso andar para frente, meus amigos, o Rio de Janeiro vai perder uma receita absurda. Tá certo? Absurda. E aí, imagina, né, presidente, a gente negociando um pacote com o governo federal, né, para socorrer o Estado. E a gente está mostrando o governo federal, quer dizer, as nossas receitas, os nossos problemas, aí, de repente, some uma quantidade enorme de receitas em função de aprovação disso que está colocado no slide, né? Na realidade, o parecer do ministro Fachin foi favorável, e se isso acontecer, na prática, o que vai acontecer? Você vai acabar com o conceito de substituição tributária, não vai ter mais substituição tributária na prática. Daí a gente tem que estar atento, talvez, a gente não vai poder ir contra vamos combinar que não dá para ir contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Errado ou certa, é o Supremo, a mais alta corte da justiça brasileira, que está tomando. Então, eu já começo a sugerir que a gente pense, outra vez, em ter uma tributação monofásica no combustível. Assim como é PIS/COFINS. PIS/COFINS é monofásico. Aí você não tem esse problema de substituição e você obriga todo mundo a recolher o negócio, né? Então, eu acho que por último, eu acho que qualquer política que se deva fazer hoje tem que estabelecer efetivas contrapartidas nos pacotes de ajuda financeira. Acho que a gente aprendeu muito nesses últimos anos de Brasil, e não só, infelizmente, aprendeu mais no Rio de Janeiro, que essa história de desonerar, essa história de criar subsídio, sem tomar o cuidado necessário, sem fazer o acompanhamento necessário, deu no que deu, né, presidente?
Infelizmente, a gente está pagando uma dívida fantástica por uma irresponsabilidade, uma barbeiragem, né, dos governos aí que tiveram no poder nos últimos anos, que, por melhor das intenções que eles tivessem ao fazer política de exonerações, acho que exagerou na dose, tudo que a gente exagera na dose é ruim, e não acompanhou o processo. Tem que é por isso que eu volto a repetir do etanol. Deu subsídio, criou um benefício fiscal bacana, mas tem que acompanhar para ver se isso está gerando o emprego que falou que ia gerar, se isso está gerando incentivo a que novas empresas produzam etanol no Rio de Janeiro. Porque se não está, para porque está dando prejuízo. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade, acho que me estendi um pouquinho demais, mas, enfim, era essa a mensagem que eu queria passar. Muito obrigado, senhor Adriano Pires. Eu passo a palavra agora ao senhor Elvio Rebeschini. Obrigado. Pode passar, pode ser. Se me ajudar, não fica. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, senhor. Obrigado, presidente, obrigado, deputado Osório, Luiz Paulo, Valentim, pela oportunidade da gente falar. Adriano, eu diria que não é cola, não, mas acho que tem muita coisa aqui que a gente tem uma visão bastante convergente e isso vai permitir que acho que a gente ande um pouco mais rápido, eu não quero ser repetitivo. Mas só para apresentar, né, o Sindicom, eu estou aqui representando o presidente, por uma questão de agenda não pôde participar, eu sou diretor de planejamento estratégico da entidade. A entidade é uma entidade já senhoria, né? Para quem não conhece, uma velhinha de 1941. Temos como um fórum, né, de discussão de assuntos das associadas, regulatórios, fiscais, operacionais, de suporte, segurança ambiental. É o que estamos fazendo aqui hoje. São as nossas principais associadas. Tá? Representamos, em termos de marcas, 23 mil postos, dos 42 mil postos que estão no Brasil, e atuamos no mercado nacional, em todos os estados da federação. Apenas para contextualizar um pouco, o mercado de 2016 de combustível, né, em termos de litragem, 124 bilhões de litros, 8 bilhões é o que o Rio de Janeiro vendeu de combustíveis líquidos, ex-GNV. Em termos de arrecadação de ICMS, é o que nós estamos falando aqui, o potencial de arrecadação de ICMS do Estado é de 4,8 bilhões de ICMS, obviamente sem considerar os créditos, que esse é um dado que a gente não tem. Esse é o dado de volume vendido versus as alíquotas que estão aí. O volume real, o montante real com os créditos, obviamente, é um pouco menor. Como disse o Adriano, eu não sei se o primeiro, mas se não for o primeiro, ICMS do downstream de combustível deve ser o segundo item ou o primeiro de arrecadação do Estado do Rio de Janeiro. Com relação aos problemas do setor, acho que já foram bem explorados. Tá? Eu classificaria em dois, são as fraudes tributárias associadas à elevada carga tributária e as fraudes operacionais. A gente nunca pode esquecer, o combustível um produto altamente fungível, é fácil comprar, é fácil vender, é rápido, ninguém vê. Tá? Então, sai daqui e entrou ali. Então, o montante envolvido, um caminhão de 50 mil litros, vale R$150 mil ou R$160 mil. Então, é extremamente atrativo. Infelizmente, com uma baixa punibilidade ainda que a gente vê permear no setor, não só no nosso, mas nesse também, em outros como nesse nosso também. E ele permeia a cadeia inteira, não existe cada setor desse, quando a gente vai desde a importação até a revenda, né, e tem algum problema que está tendo aí um vazamento de tributação por uma fraude ou outra, por favor. E sem ser muito repetitivo, vamos em frente, mais um. Quando a gente fala em fraude tributária, ela está concentrada no elo da importação até a distribuição. Não existe fraude tributária no transporte, não existe fraude tributária na revenda. É importante que isso fique claro. O revenda não recolhe ICMS, não recolhe PIS/COFINS, não recolhe CID. Tá? Então, se a gente separar nesse primeiro elo da cadeia, né, acho que já não vou ser repetitivo, mas aqui estão as principais fraudes de sonegação. Acho que o Adriano falou bem, a finalidade importado, venda sem nota, bem a nota, interestaduais fictícias, quando você tem o Estado. Por exemplo, você faturar um produto em São Paulo ou no Rio de Janeiro, para o Estado de São Paulo, e o produto ficar no Rio de Janeiro, tá? É extremamente interessante, porque você tem um ICMS de 25% versus 32%. Então, essa fraude interestadual, elas se crescem muito
nos estados vizinhos com grande diferenciação tributária. A declaração de tributos a menor, essa é uma prática que é mais recente, né? Eu tenho que declarar 100, declaro 80, ou corto um zero simplesmente. Tá? Era para declarar 1.000, eu declaro 100. E percentual de anidro maior ou de metanol, como bem levantou aqui o Adriano. Isso não é só uma fraude de qualidade, de adulteração. Ela, principalmente, é uma fraude de sonegação. No momento que você coloca um produto que não tem tributo, que é o anidro, ou você coloca o metanol, que tem uma tributação extremamente inferior à tributação de um outro produto. E a inadimplência premeditada, que eu acho que é o foco maior dessa reunião de hoje. Né? A gente chama de premeditado porque a gente tem assistido e visto, né? Atores, agentes, né, com prática sistemática, tá? Que nós chamamos de os devedores contumazes, né, usando de todas as artimanhas para protelar, procrastinar, questionar, para efetivamente não pagar tributo com somas absurdas. Tá? E as fraudes de qualidade, como bem levantou aqui já o Adriano, não vou me estender. No setor de transporte, tá? Volta, por favor, é o roubo de combustíveis, o roubo de caminhões. Tá? Isso é um problema sério no Rio de Janeiro, não é um problema simples, e isso está muito ligado, inclusive, ao crime organizado. Tá? Então, precisa muita atenção, isso fomenta, tá, uma situação de um efeito cascata enorme. Tá? De novo, a fungibilidade do produto propicia isso, muito está ligado na área de transporte. Na área da revenda, o que se tem hoje mais é a fraude de quantidade, bomba baixa, ou bomba fraudada, que é o termo correto, né? Que esse não, é a prática mais da ponta do revendedor, de uma parcela pequena de revendedores, mas que causa um prejuízo enorme para a cadeia como um todo. Isso aqui é um quadro para chamar atenção para o Estado, que eu sempre uso. Eu faço um comparativo aqui dos estados vizinhos, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás. Esse é o número de distribuidoras que operam no setor, ativas operando. 60, 45 no Paraná, 33 Goiás, 25, 13 no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um dos estados, é o terceiro, quarto maior estado de combustível do país. Por que só tem 13 distribuidoras operando nesse estado? Porque é impossível operar aqui. Tá? Quem tentou, eu queria que a Brasilcom tivesse aqui, empresas que vieram aqui há 5 anos, 8 anos, 6 anos atrás, tentaram se estabelecer nesse mercado, não consegue. Não consegue porque não tem como competir. Tá? Então, isso é ruim, né, para o Estado, e acaba, eventualmente, sendo ruim, porque você tem, né, para a própria revenda, um pouco menos de opção. Tá? E o problema aqui chama-se competição desleal, oriunda de sonegação ou de inadimplência. Ponto. Não é possível Goiás ter 33 distribuidores operando e o Rio de Janeiro ter 13. Por favor. Essa é a consequência. Tá? Adriano não quis fazer a conta, mas a gente tem aqui algumas estimativas com base em dados que a gente acompanha. Estima-se, com base em dados da agência de 2016, que cerca de 250 milhões de gasolinas vendidas no Rio de Janeiro tem algum tipo de questionamento de tributo, alguma sonegação, tem algum problema. Tá? Isso equivale a 10% do mercado do Rio de Janeiro. Tá? Isso representa em ICMS 310 milhões aproximadamente por ano. Tá? Isso especificamente nesse aspecto. Isso é uma estimativa, uma ordem de grandeza, mas a Fazenda, eventualmente, pode ter um melhor dado do que nós sobre isso. No caso do etanol, tá? Alguma coisa como 150 milhões estaria com... Eu não estou dizendo aqui que não está sendo pago, então, ou ele não está, ou ele está sonegado, ou ele está sendo questionado, efetivamente, por alguma razão. Pode ser até real, verídica, mas não sei. Isso representa praticamente 26% do mercado de etanol, um terço do mercado de etanol do Rio de Janeiro, tá? Não, tem algum problema de tributação, com 60 milhões aproximadamente de arrecadação. No Globo, de agosto, saiu uma reportagem de empresas do nosso setor, inativas, tá? Deviam, em agosto do ano passado, 2,3 bilhões para o Estado do Rio. Distribuidoras inativas, dos últimos 8, 10 anos. E empresas ativas devem 1,4 bilhões. Estamos falando aí de 3,7 bilhões de reais do Estado, vou dizer, semifalido temporariamente, tá? De empresas só do nosso setor na área do downstream nos últimos anos que estão registrados. Então, se você contextualizar. Tá? E acho que sugiro que vejam quais as empresas e vão mais fundo e vejam quais são seus sócios, a sua constituição. Tá? As pessoas vão chegar
muito na conclusão que se tratam praticamente de 2 ou 3. São as mesmas empresas há muitos anos. Nesse contexto, a gente defende, falar só para explicar, ser rápido, né? A gente precisa criar uma diferenciação, um tratamento diferenciado para essa figura do devedor quanto mais. A gente entende a Constituição tem que ser obedecida, o devedor eventual, ele tem seu direito, ele tem que questionar, ele pode ter seu problema, ele tem o direito de questionar, ele pode ter uma crise. Agora, o devedor quanto mais, essa figura que se está permeando hoje em alguns setores, e principalmente nos setores de alta tributação, não é só combustível, isso apareceu em cigarro e aparece também em bebidas, tá? E alguns setores em Minas está de perfume. Quer dizer, essa é uma prática que está se tornando. E aí tem um problema que o próprio, na minha visão, na nossa visão, o próprio Estado tem uma parcela de culpa no refis, que eu quero falar um pouco mais aqui. Culpa não no sentido, você é o culpado, né? Mas é uma colaboração, pá. Aqui não vou me estender muito, esse material está aí, mas é importante entender essa diferenciação, tá? Porque esse camarada, ele não usa a dívida por uma... Ele usa dever ou sonegar como estrutura de negócio. Eu nasci a minha empresa, eu não vou pagar. Tá? Eu criei a minha empresa com esse pressuposto. Essa é a minha estrutura de negócio. Esse é um problema sério que o país vive, não é só no nosso setor, que precisa acabar. E a gente precisa trabalhar junto com o próprio Judiciário, o STF, para mudar ou entender a mudança de algumas súmulas que existem nessa área. Por favor. Como sugestão, tá? Humildemente, né? Que nós vivemos aqui, eu fiquei um pouco mais olhando da minha experiência, e aqui dividi um pouco, que eu acho que concordo com o Adriano comentou. Trabalhei 27 anos em empresa estrangeira de petróleo, e se tinha uma coisa que sempre dizia o seguinte: qual é o best practice do ramo? Não importa de quem seja, não importa de que país seja. E acho que aqui é o seguinte: o que os estados estão fazendo para coibir isso? Eu acho que você citou algumas coisas que São Paulo fez com o governador, alguma coisa que o Paraná fez, alguma coisa que o Rio Grande do Sul está fazendo, coisas que a Fazenda já fez aqui no Rio também, tá? E eu queria voltar um pouco mais para a gente refletir, e coisas que a mim me parece estranho quando eu comparo com outros estados. O estado do Rio tem uma única vara de fazenda pública especializada em tributo. Qualquer questionamento de tributo vai para uma única vara. Até onde eu sei, tem 80 mil processos, as varas normais de fazenda pública têm 8 a 10 mil processos. Ou seja, esse desembargador, é humanamente impossível tocar esse negócio. Tá? Então, eu sei que criar uma vara nova é mais despesa, mas talvez converter varas que estão menos sobrecarregadas em varas de mais 2 ou 3 varas de fazenda pública, tá? Vai trazer mais agilidade no julgamento. Isso é uma ação do Executivo e do Legislativo para criar isso. Refis, ou os PEPs, né, programas especiais, tem motivado a inadimplência? Tem. Agora, eu concordo com o Adriano, eu acho que não é que a gente seja contra. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a legislação precisa estabelecer regras claras. Tá? O último refis que o Rio fez em 2015, me desculpe, mas era pavoroso. Né? Porque não tinha prazo de repagamento e não tinha vínculo com os débitos correntes. Quer dizer, você fazer um refis por uma empresa que você quer manter ela operando, que é legítimo, e não definir um prazo, e não vincular que o corrente ele tem que pagar, eu pago 2, o meu corrente é 30, é melhor eu fazer um refis, fico limpo, pago 2 mil e começo a acumular 30 de dívida por mês. Quer dizer, isso não é um refis, isso é uma benesse. Né? Então, desculpa, não é crítica, mas eu acho que esse cuidado da legislação sobre uma propositura de refis é muito importante. Né? Os procedimentos do Conselho de Contribuinte vigiando a deslizar o processo de julgamento. Eu não sei qual é o prazo médio aqui do Rio, mas eu vi em outros estados prazo de 26 meses, 24 meses, 18, 36 meses para julgar um auto de infração. E um auto de infração de R$1.000 ou R$100.000, ele entra no bolo, no mesmo ritual e no mesmo ritmo. É quase como um sorteio numa lei. Isso tem que acabar, isso é um mundo, não é assim mais. Tá? Essa é uma das coisas que o governador Alckmin acabou de mudar em São Paulo no Conselho de Contribuinte semana passada. Então, isso até é uma sugestão nossa. Alguns setores com KNAI, né? E aí tem que discutir com o Ministério Público, óbvio, para fazer a coisa direito, para não criar a pretensão, é o termo, não sou advogado, não sei. Mas que alguns setores de alta tributação e de alto valor, ele tem uma espécie de um fast track e ele seja tratado, esse auto de infração, de uma forma diferenciada, com mais celeridade.
Porque um ano de um setor de combustível, de uma empresa, para ter um auto de infração de ser julgado, ele destruiu o mercado. E muitas vezes esse montante de dinheiro é tão grande que ele não vai pagar, porque o capital social dessa empresa, muitas das vezes, ele é 1/20 ou 1/100 do que ele acumulou de dívida em 12 meses, que o auto de infração nem foi julgado no Conselho. Tá? Então, o Conselho existe, ele tem a paridade, mas é o procedimento. A Cefaz criar um núcleo de inteligência, eu já tive a oportunidade de falar isso na Cefaz há algum tempo, um núcleo de inteligência para análise do banco de dados das DANFs, essa inteligência. Eu não sei se a Inspetoria de Petróleo, que está aqui até o inspetor, já conversou sobre esse assunto. Paraná é um modelo exemplo disso. Tem uma pessoa, eles conseguem... O Estado tem tudo. O banco de DANFs, de tudo que é vendido com nota, ele tem o controle de onde veio, quem comprou, quem vendeu para quem, o que é anômalo ou não. Crie 10 relatórios de exceção, onde você aperte um botão por cada semana ou 15 dias. Você vai ter todo o direcionamento da fiscalização, quem vai fiscalizar onde, como, com uma agilidade muito maior e com muito maior eficácia. Uma pessoa bom, eu chamo, bota um hacker ali, né? Um garoto bom, que ele vai fazer esse trabalho para ajudar demais. Esse é o best practice do nosso modo de viver, o Paraná. Sobre lei, acho que a gente já tem lei demais no país, mas eu diria que, e a gente já sugeriu isso, tem 2 projetos de leis que acho que vale a pena a gente discutir. Tá? Esse sobre fraudes metrológicas com dolo comprovado, que acaba de ser aprovado em São Paulo e no Paraná também. A gente já discutiu isso, né, Cida, com a revenda. Eu acho que isso, para ter um procedimento um pouco mais duro com aquele que realmente tem o ato doloso na bomba baixa, e um projeto de lei caracterizando a figura do devedor contumaz, tá? Que isso a gente precisa evoluir, tem anexo aqui no pendrive, eu vou deixar aqui com os senhores. Esse é um procedimento que estados como Pernambuco, Bahia, Paraná, Goiás, Rio Grande do Sul foi o primeiro, já aprovaram. Tem sido questionado no judiciário, sim, mas a gente está andando. Tá? Esse é um projeto que acho que vale a pena a gente debruçar um tempo em cima, que propicia. Ele não é um projeto que visa tirar o cara do jogo, ele visa tratar o devedor contumaz de uma forma diferente do devedor eventual. É isso. Tá? O cara que me dá cheque sem fundo todo dia, eu tenho o direito de dizer, olha, daqui para frente eu só vendo se você me pagar antecipado. Mas eu vou continuar te vendendo. É mais ou menos a mesma coisa. O cara que não te paga 6 meses de ICMS, meu amigo, eu vou continuar vendendo, mas você vai me pagar todo dia agora. É mais ou menos por aí, né? E um ponto que acho que foi fomentado aqui por um outro ângulo, ampliar a interface entre os 3 poderes, né? Aí o executivo, o legislativo e o judiciário. É importante, os senhores entenderem o seguinte, que todos esses devedores que eu disse que estavam lá na dívida ativa, ou que já estão com dívida ativa, inativos ou não, eles fizeram ou fazem uso de alguma liminar em algum momento, quanto o Estado. Tá? Existe, aparentemente, um leque aí de desconhecimento, eu não sei se desconhecimento não é a palavra, mas azeitar um pouco mais, ampliar essa interface, eu acho que seria benéfico para as 3 órgãos e para o Estado de uma forma geral. Eu tenho aqui um programa, mas em benefício do tempo, eu vou abrir mão, que é o combustível legal, que é uma campanha que o Sindicom tem feito, lançado, um movimento em prol dessas melhorias no Brasil inteiro, mas fica para uma outra oportunidade. Obrigado. Antes de eu passar a palavra ao senhor Carlos Fortunato da Cefaz, eu gostaria de requisitar esses slides para passar para os outros deputados. Senhor Carlos Fortunato, o senhor tem a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Está tudo no pendrive. Auditor-chefe da especializada de combustíveis. Acho que é bom a gente conversar só para ter noção melhor de como funciona a fiscalização no Rio de Janeiro. Diferentemente de outras UFs, no Rio de Janeiro a gente fiscaliza, minha inspetoria, né? Especializada de petróleo e combustíveis, fiscaliza uma usina, distribuição, refinos. Postos revendedores não são fiscalizados por mim. Eu queria, assim, eu vi as 2 falas, achei realmente concordo em 90% do que vocês falaram. Talvez outros 10% é por diferença técnica, mas vou começar a explicar, porque o tema é complexo. A gente começa a falar aqui sobre distribuição de combustível, quando, na verdade, como o Elvio falou, o problema começa desde a entrada no Brasil. Só para a gente ter uma noção, e eu gostaria de passar isso com toda a transparência para os senhores,
a Secretaria de Fazenda, quando nós comparamos o trabalho da especializada de petróleo do Rio de Janeiro com as especializadas dos outros estados, podem ficar chocados, mas nós somos uma das melhores especializadas do Brasil. Falo isso com propriedade. Por que digo isso? Grande parte do que foi dito aqui, foi para a dívida ativa. Então, como funciona a sistemática de cobrança de um tributo? Primeiramente, só e somente um auditor fiscal chega lá e lavra um auto de infração. Após esgotado a esfera administrativa, que termina no Conselho de Contribuintes, que foi o que o Elvio falou, aí sim, quem é responsável pela cobrança é o pessoal da Procuradoria. Então, assim, eu deixar bem claro que eu fico até satisfeito de ouvir vocês falando, olha, que foi constituído, porque, sendo transparente com vocês, eu acabei de receber um ofício da Receita Federal sobre 2 grandes sonegadores de combustíveis, quando a Secretaria de Fazenda respondeu para a gente, olha, Rio de Janeiro, acabamos de constituir auto de infração, obrigado pela resposta de vocês. Ou seja, para bom entendedor, nós constituímos, fizemos nosso trabalho e lá deixou de ser feito. Não sei porquê, mas isso foi um fato. Tenho isso documentado. Então, quero deixar isso bem transparente para os senhores. Quando nós comparamos o trabalho de auditoria fiscal, nós somos diversas vezes auditados também exteriormente pela nossa corregedoria. Por diversas vezes o Ministério Público chega ali e pergunta para a gente, olha, eu quero saber das ações fiscais que foram abertas em cada um desses contribuintes. E a gente tem o maior prazer de mostrar, abre ali, olha, cada uma das distribuidoras, cada uma das usinas, cada uma das refinarias. E, então, assim, com muita segurança eu posso dizer para vocês que eles são extensivamente auditados. Basicamente, todas as causas de fraudes já foram detectadas por nós. Muitas vezes o Ministério Público chega para falar alguma coisa para nós, já lavramos auto de infração disso aqui. Só que nós pegamos algo pontual, né? Então, como eu disse, o setor é muito, vamos dizer assim, arrojado. Como ele falou, o Elvio falou, né? Eles fazem de tudo. Então, uma coisa que é muito importante dizer, veja-se então, mais no sentido de pedir ajuda dos senhores. Porque a gente verifica o seguinte, o que é da parte da Secretaria de Fazenda, que é ter acesso ao banco de dados, acesso à nota fiscal, isso nós temos. Quando chega a ação fiscal, nós nunca fomos impedidos de fiscalizar, então nós temos, basicamente, nós constatamos alguma irregularidade, abrimos a ação fiscal, lavramos o auto, e aí o auto de infração segue o seu trâmite administrativo já convencional. Mas, onde nós sofremos, sim, problemas, não está dentro da Secretaria de Fazenda, dentro da administração, dentro da Inspetoria de Petróleo. Nós constituímos um auto de infração, a gente encontra algo que olha, isso aqui além de um auto de infração, é um caso de sonegação, é um caso de impedimento de inscrição. Poxa, a gente faz o procedimento, olha, empresa tal, você fez isso, aquilo, você tem que ser impedida. Essa empresa, antes de sofrer a sanção administrativa de impedimento, ou mesmo após sofrer a sanção administrativa de impedimento, ela chega no judiciário e consegue as liminares. Então eu posso dizer para vocês com toda a propriedade que as 2 maiores empresas que atuam no setor de contribuintes hoje, que são as 2 maiores sonegadoras, só estão sobrevivendo por causa de liminares. Então, assim, nós temos feito um trabalho de aproximação com o Ministério Público, temos feito com outros setores de inteligência dentro da Secretaria de Fazenda, mas, assim, o fato o que é para ser constituído, está constituído. Só para vocês terem uma ideia, o maior sonegador, né, já constituído, já auto de infração lavrado, 2,5 bilhões. O segundo maior sonegador é 1 bi. E nós temos muita certeza que se tratam da mesma empresa. Estamos constituindo, né, fazendo um processo para que fique caracterizado que, na verdade, são empresas, são o mesmo grupo. Eu não sei se eu posso ficar... Eu acharia interessante, se puder, isso, né, com algumas perguntas, porque eu tenho medo de começar a ser muito técnico e acabar fugindo do foco. Mas, assim, isso, a outra questão que eu gostaria de bater muito foi sobre o refis que foi dito aqui por vocês dois, com muita propriedade. Nós, da Secretaria de Fazenda, identificamos o seguinte, olha, a nossa parte acaba no auto de infração lavrado. Como é que o governo, como é que vai ser feita para cobrar, a Procuradoria já extrapolou o nosso caso, nós constituímos. Mas o que nós detectamos foi o seguinte, diferentemente de outros tipos de refis que foram feitos no passado, realmente o refis de 2015 trouxe uma ameaça muito grande para o Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia desses 2 grandes sonegadores que eu estou dizendo aqui, os 2 solicitaram, nós conseguimos em definitivo indeferir na esfera administrativa, e o outro nós também indeferimos na esfera administrativa, porém ele foi no judiciário e até o atual momento, né, o Estado é obrigado a conceder o parcelamento porque ele está indo no judiciário, foi dado pela LERJ, está aqui a lei, mas assim, nesse caso, estou sendo bem
transparente com os senhores, tá? Além de ter o problema que foi dito aqui que não tem prazo, é pior ainda. Supondo que o Rio de Janeiro realmente aceite fazer esse pedido de parcelamento, como eu disse, nós não aceitamos, nós somos obrigados. Pensa numa coisa onde a dívida aumenta numa quantidade maior do que o contribuinte está pagando. Então é algo do tipo assim, eu entro no parcelamento devendo 1 bi, após um ano não estou devendo mais 1 bi não, estou devendo 1 bi e 100. Isso é um perigo. Então assim, peço ajuda aos senhores, porque se puderem rever essa lei, se puderem ir, né, em tribunal, através do Tribunal de Contas do Estado, né, também fazer uma auditoria para verificar se esses dados estão corretos e verificar de como, né, essa situação pode ser revertida. Uma outra coisa que eu queria dizer aqui, com muita propriedade também, tá? Hoje, para uma distribuidora de combustíveis conseguir inscrição no Estado do Rio de Janeiro, é muito difícil. Mas não é somente por causa do ambiente não. Diferentemente de todos os setores hoje da economia, quando alguém solicita uma inscrição de distribuidora perante a Secretaria de Fazenda, perante a repartição de petróleo e combustíveis, nós fazemos uma auditoria extensa. Então, assim, antes da criança nascer, né, nós vemos tudo. A gente tem certeza, aquele cara tem bem, aquele cara já teve aquele antepassado, aquele cara... Então, assim, nós temos muita segurança quando concedemos uma inscrição estadual. Atualmente, nós temos 2 inscrições que foram concedidas contra a nossa vontade. Nós chegamos ali, tá aqui o processo, isso não é ao acaso, tem que apresentar os meios probatórios. E, de novo, esses grupos, né, já não pertencem a esses 2 grandes sonegadores, tá? Mas um outro grupo solicitou perante o judiciário deu inscrição estadual. Então, eu queria tocar um pouco nesse ponto, porque não foi dito aqui, mas uma fraude que está acontecendo muito, mas muito em todo o Brasil é a seguinte: alguém tem uma usina, essa usina tem algum benefício fiscal, e essa usina vende para alguma distribuidora que não existe. Ela só existe no papel, ela está na gaveta, e na verdade aquela operação não ocorre como nós estamos vendo documentalmente falando. A usina finge que vendeu para a distribuidora finge que vendeu para o posto, mas na verdade houve uma venda antes daquele momento para um posto. Eu sei que é difícil o que eu estou dizendo aqui, mas basicamente é o seguinte: aquilo que o Elvio falou, que o imposto fica garantido até a distribuição, é verdade. Só que é garantido até a distribuição se o posto que recebeu, o posto destinatário que recebeu aquele combustível é da mesma UF. E aí faz toda a diferença do mundo. Porque você pode estar deixando de recolher sim para o Rio de Janeiro e o combustível está ficando aqui mesmo, ou seja, deveria ser nosso combustível. Só que ele fez uma simulação falando que ia entregar, por exemplo, no Espírito Santo, no Paraná. Isso está acontecendo muito. Eu não estou dizendo algo que eu acho. Nós pegamos, fiscalizamos, auditamos, só que, eu repito, eu não fiscalizo o posto. Foi só o que chegou às minhas mãos, analisando distribuidoras e usinas. Um outro ponto que, se os senhores permitirem eu falar, também eu gostaria de abarcar a situação das usinas. Eu só gostaria de reforçar que temos um tempo limitado e a sessão começa às 3. Mas, por favor, pode continuar. Então, quando chegar, por favor, interrompa, porque se deixar eu falo mais. Porque nós, assim, eu quero dizer isso com toda a propriedade. Nesse momento, a Receita Federal está em greve. Os auditores da Secretaria de Fazenda não estão em greve. Nós enxergamos claramente que o nosso papel é importante sim no Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, uma coisa que eu deixar bem claro aqui, que nós estamos tentando fazer todo o esforço necessário à nossa alçada para constituir, para cobrar o que dá para cobrar na nossa esfera administrativa, porém, né, tem assuntos que extrapolam. Mas voltando sobre as usinas, eu penso assim, atualmente, grande parte das usinas do Rio de Janeiro tem todas essas situações que o professor falou aqui. Não estão produzindo emprego, não estão trazendo o retorno necessário, e mais, grande parte das sonegações que estão sendo vistas estão sendo por usinas. E todas do mesmo jeito, com metanol, a ANP vai poder falar aqui com toda a propriedade do que foi constatado, do que foi pego, mas o que eu vejo assim, da ponto de vista tributário, poxa, hoje, todas as usinas do Brasil todo, em tese, é mais ou menos 12% de alíquota. Aqui no Rio de Janeiro foi dado um benefício que é extremamente... A redução de cálculo foi a 2%, ou seja, não é 12%, é 2%. E pior do que isso, no documento fiscal ele pode destacar 24%. Poxa, se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que era melhor não ter dado nada, deixado o cara sem recolher nada, do que ter feito um benefício falando que era 2% sobre o faturamento, e no documento fiscal ele destaca 24%. Ou seja, a distribuidora que recebe aquele combustível, além de não ter tido o recolhimento de imposto, se acredita muito. Então, o recolhimento de imposto, quando você olha para o Estado do Rio de Janeiro, acabou sendo um pouquinho menor. Quanto a números, eu queria deixar um pouco claro também, tá?
Hoje, atualmente, o meu setor é responsável por mais ou menos 400 milhões de reais por mês só do ICMS. Se eu juntar a receita não tributária que recentemente foi para a nossa competência, estamos falando de 500 milhões. Então, 400 mais 500, 900 milhões. Mas ICMS, 400. Grande parte do ICMS nosso recolhido vem de refinarias. Então, assim, porque o gasolina tem uma sistemática diferente do que a do álcool, né? Mas eu queria dizer para vocês também bem claro que um dos motivos nós já temos sido chamados por outras secretarias de Fazenda, poxa, por que no Brasil todo está meio que diminuindo a arrecadação, mas na combustíveis do Rio de Janeiro está mais ou menos estável ou aumentando? De novo, a justificativa vem por causa dos auditores. Grande parte dos créditos utilizados tem sido lavrados altos e o contribuinte, e grande parte das empresas que tem, grande parte não digo, mas boa parte das empresas que têm benefícios fiscais são extensamente fiscalizadas, e inclusive com autos de infração. Quando a gente acha que usufruiu incorretamente o benefício fiscal, vai discutir no judiciário, vai discutir na junta, mas para nós, auditores, nós somos nós somos vinculados à lei. Eu não sei, eu tinha basicamente essas coisas para falar. Se tiver algum ponto aí que não ficou claro do trabalho da Secretaria, o que a gente pode colaborar mais, que eu acho que sempre pode ser melhor. Muito obrigado por suas considerações, senhor Carlos. O senhor Adilson Zegor, da Secretaria de Fazenda, gostaria de fazer algum reforço, alguma consideração adicional? Não tem nem o que retocar. A colocação do Fortunato foi perfeita e a gente tem conversado bastante com o Sindicom, estamos tentando aperfeiçoar essa metodologia de trabalho e vamos sair com um projeto para postos de gasolina. Mas a gente conversa mais tarde. Tá certo. Passo a palavra ao senhor Valdir Martins Barroso, da ANP, diretor da Agência Nacional do Petróleo. Boa tarde a todos. O presidente Felipe Soares agradece aqui o convite em nome do diretor do SOD, que está na eleição no exterior, fazendo roadshow aí para levar aí a nossos leilões, futuros leilões de petróleo e gás. Ele não pôde vir aqui e me solicitou que viesse. Aproveito para cumprimentá-lo, cumprimentar o deputado Osório, o Luiz Paulo também, o deputado Edmilson Valentim, e estendo cumprimento a todos aqui. Eu preparei alguns slides, assim, vou ser bem sucinto aí pelo tempo, e eu vou depois só me ater aí às observações feitas pelo professor Adriano Pires, que acho que tem bastante correlação com a agência. Ali as outras observações têm mais um caráter tributário, então eu vou tentar falar mais da competência da agência. Ali é só um slide para mostrar o número de agentes que nós temos. Hoje nós temos 125.799 agentes distribuídos ali pelos aqueles segmentos, 18 refinarias, usinas de etanol, enfim, é só para nós contextualizarmos aí qual o montante de agentes que nós estamos falando. Pode passar, por favor. Esses números aí são os números da fiscalização da ANP no ano de 2016. Então, foram realizadas 20.121 fiscalizações em 1.392 municípios. Ali está uma distribuição regional, pelas regiões do país, e podemos observar que há uma grande concentração, por óbvio, na região sudeste. Então, tivemos 5.723 infrações, 771 interdições, 205 apreensões, sendo que no Rio de Janeiro nós tivemos 2.232 ações de fiscalização. Mais uma, por favor. Bom, elas estão distribuídas naquela tabela ali por agente. Então, o revendedor de combustível, posto revendedor, nós estamos ali com 8.000 agentes fiscalizados, 4.008 autos de infração, tem um número, mais de 40.000 postos revendedores, então se faz aí a correlação, a ação de fiscalização neles realmente é maior. E aí estão os outros, a distribuição dos outros agentes. Eu não vou esse dado vai ficar público aqui com vocês, eu não vou entrar no detalhe. Mais uma, por favor. Bom, aí é com relação a 2017. Então, até o fevereiro, nós tivemos aí contabilizados aí até o final do mês de fevereiro 383 ações de fiscalização no Estado. No Brasil tem aquela distribuição, 4.845 no Brasil todo, em 724 municípios, e aquela distribuição ali regional.
acarretando 1.374 infrações, 231 interdições e 52 apreensões. Mais uma, por favor. Ali está, vamos dizer assim, um extrato das não conformidades. Eu botei só gasolina e etanol hidratado por conta do foco aqui da solicitação da audiência, mas nós temos aquela distribuição ali e, como já foi mencionado aqui pelo professor Adriano e pelos demais colegas também, nós tivemos um caso aí de uma contaminação, uma adulteração por metanol, né, em função do que já foi colocado aqui. No momento que você tem o preço da gasolina, né, se elevando e você teve uma queda grande no produto metanol, esse metanol ele passou a ser bastante interessante em ser utilizado como adulteração, principalmente, como já foi colocado aqui, na crise econômica, isso se acentua. O metanol não era tratado pela agência como um potencial adulterador, como um solvente, ele não era assim classificado, porque ele não é um hidrocarboneto. Entretanto, com a situação que nós vivenciamos, que nós descobrimos aí a contaminação ao final do ano passado, nós estudamos internamente, mudamos a classificação do solvente para que não só contemplasse os hidrocarbonetos, mas também outros produtos potencialmente adulteradores, e o metanol ele agora vai passar a ser classificado como solvente, o que vai acarretar uma outra condição de avaliação das importações. Nós estamos também em revisão com as resoluções de importação, estamos querendo transformar com uma severidade maior, principalmente em função da potencial adulteração do metanol, porque essa adulteração ela é muito relativa aos preços praticados no mercado. Quando você tem uma redução mais significativa num produto, você inibe naturalmente, você cria uma barreira à entrada de novos solventes que queiram adulterar. Mas quando você começa a potencializar isso, já foi colocado aqui também pelo professor Adriano Pires, você dá um incremento maior, numa alíquota mais diferenciada, e você começa a subir o preço daquele produto, você favorece não só ele buscar combustíveis alternativos, né, ele migrar, no caso da gasolina, para o etanol ou para o GNV, mas você favorece também esse mercado de adulteração. Mais uma, por favor. Esses índices são os índices do Programa de Monitoramento da Qualidade, né, dos Combustíveis. É um programa que a agência faz desde 2000 e ali mostra como a atuação da agência, né, no monitoramento, na sua fiscalização ostensiva e no seu monitoramento dos combustíveis trouxe para uma redução hoje para patamares de nível internacional. Então, a gente tinha ali 12,5% de não conformidade na gasolina em 2000, cerca de 7% no diesel e 7,5% no etanol. A gente está hoje na faixa de 2,1%, no caso, para a gasolina, 2,9% para o diesel e 2% do etanol. Essa é a média Brasil. Agora vamos ver no Rio. A gente pegou estratificou para o Rio de Janeiro. Ali de R1 a R9 são aquelas 9 regiões que estão ali embaixo, né, separados o estado do Rio de Janeiro por aquelas macro-regiões, né. Então, a gente não estratificou mais por uma questão apenas de garantia. A R6 é Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua. Olha lá o índice de não conformidade, no caso aqui, para o etanol, que foi onde a ANP detectou o problema, né? O principal problema é que houve a proliferação aí de um desvio de etanol que promoveu toda aquela adulteração. Então, realmente o mercado do Rio de Janeiro ele está com índices de não conformidade, de adulteração superiores aos índices à média nacional. Pode mais uma, por favor. Bom, e aí, só em considerações finais, né, o trabalho decorrente dessa fiscalização ele resulta em multas, isso é, claro, óbvio, aí a suspensão da atividade cautelarmente de 10 a 15 ou 30 dias, a depender da prática do delito comprovado, cancelamento do registro, perdimento do produto, revogação até da sua autorização, todos, claro, com base aí na Lei 9784, né, a Lei de Processo Administrativo, após ampla defesa e contraditório, e o findo do processo administrativo na instância administrativa. E algumas infrações, nós estamos adotando a medida reparadora de conduta, que são infrações menos graves, né? Então, eram esses os números que eu queria passar para os senhores, para mostrar que a fiscalização ostensiva da ANP ela acontece, e acontece de uma forma robusta, e nós temos atuado. Agora, eu vou falar um pouco do que foi apontado aqui. Então, com relação ao metanol, eu já citei,
nós estamos mudando a classificação do metanol ou enquadrando como solvente, alterando a nossa resolução de importação. Nós mapeamos hoje essa entrada ilegal, nós mapeamos as distribuidoras, nós estamos com as distribuidoras envolvidas sendo mapeadas mais de perto. Nós tivemos a evidência por uma usina de metanol, essa usina foi interditada. Com relação à NAFTA, eu vou fazer um comentário aqui. Esse processo que o professor Adriano Pires comentou, ele se tornava muito relevante quando nós tínhamos um preço no mercado doméstico menor do que no mercado internacional, que foi praticado pela Petrobras durante anos, a gente sabe muito bem disso. E o que ocorre? Como ele teria que comprar gasolina lá fora, eu digo qualquer agente que queira importar, ele teria que importar gasolina lá fora por um preço superior ao mercado doméstico, e a gente sabe que o agente ele não vai tomar prejuízo. Então, o que acontecia? Ou ele iria para a adulteração, que no caso, a gente falando do ator mais expressivo, ele não o praticou. O que ele fez? Ele usou uma alternativa para melhorar a sua economicidade. Ele passou a importar nafta. Ele passava a importar nafta, como o professor Adriano Pires mesmo comentou, a similaridade da qualidade ela é muito semelhante, ela só difere da gasolina por causa do booster de octanagem. Então, ele passou a importar nafta, onde ele comercializava ela com preço internacional e vendia com preço internacional, pegava essa nafta e injetava o seu booster de octanagem nas suas refinarias, que ele tem de prateleira, e vendia no mercado doméstico, e a nafta ele vendia como preço internacional. Então, ele passou a fazer um desvio, que hoje isso minimizou bastante, em função dos preços, o preço do petróleo ter vindo para o patamar de $50 e o preço dos derivados terem acompanhado. Isso hoje está, eu diria que está menos crítico, ele está dentro mas é uma coisa que a ANP está verificando também. Então, a adulteração com solventes, eu falei. A força-tarefa, muito importante a gente comentar. A gente vem incentivando, vem estimulando a força-tarefa, porque um dos nossos maiores problemas da ação da ANP na rua é que, quando nós chegamos na rua, nós não temos competência legal para ver nem a metrologia, e o professor Raimundo, que está ali, do Inmetro, nós tivemos aí recentemente em São Paulo, lá no IPEM, reuniões sobre isso. Não é da nossa alçada, não é da nossa esfera de competência atuar na bomba metrológica ou mesmo na fiscalização de competência da Cefaz. Então, nós estamos estimulando aí das forças-tarefas, só para registrar os números. Em 2015, nós fizemos 87 forças-tarefas, vão todos. Ministério Público, Cefaz, o PROCON, o IPEM, que é órgão delegado do Inmetro, a ANP, e é comum no estado de São Paulo o acompanhamento do governador e do prefeito. Temos até recentemente registro do prefeito e do governador indo na mesma operação. Então, nós fizemos 87 no Brasil em 2015, 6 no Rio de Janeiro. Em 2016, nós conseguimos ampliar de 87 para 139 forças-tarefas. O simbolismo dessa força-tarefa é surpreendente. Após a força-tarefa, o mercado dá uma enquadrada, dá uma regulada muito boa. E aí a gente retoma essas forças-tarefas. Então, a gente levou de 87 para cerca de 140, 139 ações. Outro aspecto que foi levantado aqui também, de alçada da agência, é suspender temporariamente a atividade entre congêneres, essa comercialização lateral de produtos. Nós estamos analisando isso, nós estamos vendo qual é o impacto, o que nós estamos fazendo preventivamente. Nós estamos passando para as Cefaz todos aqueles agentes que estão solicitando essa comercialização para a ANP, para que a Cefaz vá com uma lupa lá em cima deles. Mas nós estamos fazendo uma análise vis-a-vis o que essa suspensão pode causar de impacto num eventual desabastecimento. Então, nós ainda não terminamos essa análise. E é isso, eu fico aqui pronto para responder outras questões. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra ao senhor deputado Luiz Paulo para suas considerações. Senhor presidente, deputado Osório, meu companheiro deputado estadual e federal Edmilson Valentim. Primeiro, senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência e o deputado Osório pela realização da presente audiência pública. Eu presido a Comissão de Tributação e muitos dos assuntos aqui referidos diz respeito à nossa comissão.
E eu acho que providências urgentes devem ser tomadas. Como bem aqui lembrou o Osório, no ano 2007, a gente fez uma profunda comissão parlamentar de inquérito, onde vasculhamos essa área. Estava na ANP, à época, era o presidente Valdir... Como é que era o nome? Aquele deputado federal do Nordeste? Haroldo Lima. Haroldo Lima. Haroldo Lima. Não é Valdir, Haroldo Lima, desculpa. E muitas coisas que a gente verifica agora continuam a ocorrer, né? Eu não tenho obrigação de sigilo. Por exemplo, falou lá o nosso inspetor de petróleo e combustível, doutor Fortunato, sobre 1,5 e 1 bi de dívida, que seria os dois maiores distribuidoras sujeitas às indústrias das liminares. Sem eu estudar a matéria, eu afirmo que as duas ou uma delas pertence ao senhor Ricardo Magro. Porque isso já tinha sido detectado em 2007 e não mudou. O negócio da distribuição, com a adulteração e a sonegação, se tornou um negócio tão importante no estado do Rio de Janeiro que o senhor Ricardo Magro comprou a refinaria de Manguinhos. E quem pagou foi o povo fluminense. E por pouco, se não é uma denúncia que a gente alimentou no jornal O Globo, a Petrobras teria comprado Manguinhos e estaria hoje na Lava Jato com mais de umas operações funestas que iria se realizar naquele momento histórico. E, para surpresa minha, há um ano atrás, eu vi o senhor Ricardo Magro ser arrolado num dos filhotes da Operação Lava Jato, e, por incrível que pareça, não foi na área de combustível, foi na área de educação. Foi na área de educação. Então, eu estou registrando, porque o tempo passa e as coisas não se alteram. Ainda na secretaria aí do Júlio Bueno, o jornal O Globo noticiou uma operação importante da Secretaria de Fazenda no posto de Angapi, e lá as carretas foram liberadas também, objeto de uma nova liminar. Quer dizer, continua a mesmíssima coisa. Então, eu acho que isso precisa ter uma reviravolta muito grande, muito grande. Lembrando até que, em épocas pretéritas, não só o senhor Ricardo Magro, como outros em conluio, conseguiram que o combustível não fosse tributado na refinaria e fosse tributado no destino. Não sei se o senhor doutor Fortunato já estava lá, né, por um decreto governamental, um verdadeiro absurdo jurídico. Estou só lembrando um pouco o passado, porque a gente vem aqui se repetir as mesmas histórias. Queria lembrar também que, ao doutor Fortunato, que o Refis 2015 não foi dado pela Alerj, não. Foi proposta do Poder Executivo. A Alerj não faz refis por iniciativa própria. Não, aí é emenda feita por aqui, mas a origem do refis é o Poder Executivo. O Parlamento só tem autoridade de emendar. E quando emenda, por incrível que pareça, a Secretaria de Fazenda participa da confecção do substitutivo. E o governador depois tem força de veto. Eu estou querendo também botar isso na mesa, para ver uma solidariedade de responsabilidade.
Mas já dizer a Vossa Senhoria que nós vamos chamá-los na comissão de tributação, porque tudo que a gente puder para fazer, para extirpar do Refis 2015 os atos nefastos que ele possa conter, nós vamos fazer, quer seja por proposta parlamentar, quer seja por ação no judiciário, né? Porque o que a gente precisa mesmo da Fazenda é essas contribuições que sequem ou diminuem, ou façam diminuir sensivelmente esse processo de sonegação e ou beneficiamento indireto a essas distribuidoras que já deviam ter sido caçadas há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, a sua colaboração será muito positiva nesse sentido, visto que o senhor é do ramo, mas também em relação a essa indústria do benefício fiscal, que a gente tem aqui sucessivamente denunciado, que está misturando, né, alhos com bugalhos, e que os benefícios indevidos têm que ser totalmente extirpados, porque senão a gente continua a jogar dinheiro fora. Lembrando que o Estado do Rio de Janeiro perde por ano, aí eu digo perde porque está misturado o joio com trigo, algo como 9 bilhões de reais de benefícios fiscais com renúncia de receita. É um número assombroso, e esse é número da LOA, da Lei Orçamentária. Bom, mais uma questão que eu queria aqui também referendar. Pegar aqui o deputado Osório e o presidente, os PLs propostos, a gente pode, de cara, botar para tramitar, né, da entrada, e depois fazer uma política de convencimento aos parlamentares para que eles possam ser aprovados. O da metrologia, para mim, caçar a inscrição estadual tinha que ser ato contínuo, porque a grande perda de receita, a gente perde duas vezes. Perde na sonegação e na adulteração. A gente perde pelas duas pontas. Na sonegação, a Fazenda consegue até, às vezes, dar uma estimada. Na adulteração, nem sempre. Nem sempre. Mas a gente perde em duas pontas. E se você pega um cidadão que adultera em grande quantidade, ele tem que ter a sua inscrição estadual cassada. Essa questão das distribuidoras, eu tenho o maior interesse, porque isso não vale só para combustível, não. Para bebidas, as distribuidoras são contumazes devedoras do fisco. E quando ficam grandes devedoras, acabam fechando e continuam devendo. E muda-se o nome, cria-se outra distribuidora. O esquema é o mesmo, só muda o líquido que é sonegado. O Adriano falou sobre diversos temas. Na grande maioria, eu concordo com todos. A minha divergência está na dívida ativa. A gente cobra todos os dias, e hoje, inclusive, tem um projeto que está aqui em pauta do governo, vai ter uma emenda minha nesse sentido, é que nós tínhamos que fazer um grande multirão da cobrança da dívida ativa. Dívida ativa é função de Estado, né? E já tem, desde 2015, aprovado por essa Casa, e agora está na fase final, o edital está sob análise do Tribunal de Contas do Estado, que é a securitização da dívida ativa, que eu, particularmente, não concordo, mas essa proposta já está na reta final, porque eu acho que o Estado é que tinha que ter a estrutura de cobrança, uma função de Estado. E, por último, só para não correr muito tempo, eu, uma vez, numa audiência pública, eu desafiei a Firjan, a FEComércio, a Associação Comercial, todos os segmentos empresariais que aqui estavam.
e até dei o exemplo do governo, final do governo Lula, final do segundo governo Lula e início do primeiro governo Dilma, que aproveitasse todas aquelas isenções de IPI, que incrementou, no meu entendimento, de uma forma absolutamente errada, a venda de automóveis e a redução e o congelamento do preço do combustível, que aproveitasse aquele momento histórico para comprovar o que todo mundo diz, né? Que carga tributária alimenta a sonegação, né? E que tem um imposto ótimo que vai corresponder a uma arrecadação máxima. Isso é a famosa curva de Laffer, mas que ninguém traça, porque não adianta a gente fazer esse discurso, a gente chega para o governador e diz assim: governador, a sua alíquota está 30, se o senhor baixar para 21, o senhor vai arrecadar por ano mais R$1 bilhão. Aí ele fala assim: demonstra. Ninguém traça a curva de Laffer. Eu já sugeri que dessem bolsas na FAPERJ, né, para que alguns economistas estudassem, porque uma curva de Laffer genérica não pode existir, mas para fazer por determinados setores, porque isso é fundamental para você demonstrar aos chefes de executivo que não adianta trabalhar só com carga tributária elevada. E, finalmente, a substituição tributária. Substituição tributária, hoje, 98% dos produtos no Estado do Rio de Janeiro estão dentro da substituição tributária. A ST, que era exceção, virou regra, porque ela é, na verdade, uma antecipação de receita. Se mudar esta regra fortemente, da noite para o dia, não quebra o Estado do Rio de Janeiro, não, quebra o Brasil, quebra o Brasil. Por que que a gente não consegue? Eu já fui um daqueles que mais lutei aqui dentro para diminuir os produtos na substituição tributária. Por que que você não consegue? Por causa da pressão dos governadores no Congresso Nacional. Então, esse assunto que você levanta do Fachin, eu vou olhar lá como é que está esse processo, ele é muito relevante, porque pode representar uma tragédia tributária nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Eu passo a palavra agora ao deputado Osório. Presidente, eu queria agradecer a você mais uma vez. Eu acho que a gente caminha aqui para a conclusão da nossa reunião de maneira extremamente positiva. Nós temos a questão do tempo que o senhor administrou, mas eu acho que hoje nós tivemos aqui um início de discussão muito profunda. Eu não vou repetir os oradores, eu só queria apenas pontuar, enfim, o que foi tratado aqui e os encaminhamentos que nós poderíamos dar a partir dessa reunião, presidente, de modo a que a gente não perca essa sequência e possa ter resultados efetivos. Está claro para todos nós aqui que a questão de sonegação de combustíveis no Estado do Rio de Janeiro atingiu níveis estratosféricos e inaceitáveis. Está claro também que urge ao poder público a atuação imediata, seja do poder público estadual, no caso aqui do Estado do Rio de Janeiro, seja no caso do poder público federal e nos legislativos estaduais e federais. No nosso caso, onde nós temos jurisdição, que é no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos aqui trabalhar em duas frentes. Na questão legislativa, duas propostas de projeto de lei estão sendo analisadas por nós. Nós vamos ser extremamente céleres a partir das conclusões dessa reunião para encaminhar a propositura dessas modificações legais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E, obviamente, patrocinada por nós. Muito emblemático nós termos nessa reunião, presidida pelo presidente da Comissão de Minas e Energia, o presidente da Comissão de Tributação da Alerj. Pedi a presença do deputado Luiz Paulo nessa reunião, uma vez que nós estamos tratando aqui de uma questão de mercado, de combustíveis, mas diretamente vinculada à questão de arrecadação e tributação no Estado do Rio de Janeiro. Por isso que os projetos de lei que nós vamos elaborar vão constar
e eu acho que isso vai facilitar muito a tramitação, além da minha assinatura, dos nossos dois presidentes, e a partir daí a gente ter uma celeridade, um convencimento mais rápido na tramitação e na aprovação. Saímos com alguns deveres de casa também para recomendar ao Poder Executivo. Queria agradecer a presença do subsecretário e do nosso auditor-chefe e dizer que me impressionou muito a apresentação do doutor Fortunato, que demonstra grande conhecimento e demonstra também o tamanho dos problemas e, às vezes, a impotência que se tem diante de determinadas situações que acabam sendo judicializadas e você não vê a efetividade da conclusão do cessar a sonegação. Inacreditável a gente ter a informação que o primeiro sonegador no setor que tem dívidas apontadas de mais de 2,5 bilhões de reais e o segundo sonegador com 1 bilhão de reais podem ser até mesmo do mesmo grupo econômico, o que demonstra de maneira clara o absurdo que a gente está vivendo. A questão do sonegador, quanto mais nós temos que enfrentar, é necessário que seja enfrentado e nós vamos aqui colaborar do ponto de vista das nossas atribuições no Poder Legislativo. Eu vou encaminhar também para a Secretaria de Estado de Fazenda essa regulamentação que foi baixada em São Paulo, que possa servir de inspiração para uma similar do Poder Executivo Estadual e vamos estar discutindo isso e apoiando o Poder Executivo na elaboração desse processo. Acho que nós temos aqui melhores práticas de outros estados brasileiros, agradecendo as representações das entidades de classe que olham o Brasil como um todo e trouxeram para nós aqui, enfim, bons casos de sucesso em outras unidades da Federação. E dizer, para concluir, senhor presidente, o seguinte: nós vivemos a maior crise do Estado do Rio de Janeiro. Para nós, tempo talvez seja a principal commodity. O Estado do Rio de Janeiro, cada vez mais, se inviabiliza do ponto de vista fiscal. A cada mês que passa, nós temos um maior atraso no pagamento dos servidores e a falência múltipla dos órgãos e serviços da administração pública, para citar apenas o exemplo da segurança, que vem sofrendo uma escalada gigantesca no âmbito do nosso Estado. Por isso, acredito que aqui nós temos um objetivo muito claro e concreto, com possibilidade de alavancagem grande de recursos para o nosso Estado, que hoje estão sendo roubados e sonegados de maneira reiterada e contumaz. É nosso papel tentarmos travar isso da maneira mais rápida e eficiente possível, cada um dentro da atribuição. Por isso, vamos tramitar com muita celeridade essas matérias. E dizer aqui, eu acho que o deputado Luiz Paulo fez uma avaliação bastante interessante dos pontos que foram aqui colocados. Eu queria destacar essa questão que foi apontada aqui do etanol. Nós temos hoje, enfim, estamos discutindo aqui no âmbito da LERJ, tem uma comissão parlamentar de inquérito aprovada, ainda não instalada, mas aprovada, na questão dos benefícios fiscais, e nós temos que entrar nesse tema do etanol aqui e dizer que a Secretaria de Fazenda reconhece, o auditor-chefe disse que existem dúvidas com relação aos efetivos benefícios prometidos não entregues, ou seja, mais emprego, mais desenvolvimento para aquela região do Estado, e dizer que o Poder Executivo tem uma responsabilidade. Nós temos cobrado contumazmente aqui que o Poder Executivo tem que avaliar e reavaliar cada um desses benefícios e suspender o seu cancelamento. Se for por matéria legal, faremos nós aqui a partir da avaliação da Comissão de Tributação da LERJ, mas nós não vamos fugir dessa responsabilidade e o Poder Executivo também não pode fazê-lo. É responsabilidade se existe claríssimo um desvio, se existe de maneira clara a suspeita que o benefício prometido não veio, está na hora de nós atuarmos rapidamente. Essa é mais uma porta que se fecha com velocidade. E dizer a todos os presentes que o Estado do Rio de Janeiro não pode perder competitividade, não pode perder recursos, e nessa área de combustíveis é isso que nós estamos vendo. Evidentemente que temos a responsabilidade de separar o joio do trigo, faremos isso aqui, mas esse assunto hoje se instala em definitivo nessa casa, por isso nosso agradecimento a todos e dizer que essa passa a ser uma prioridade da nossa comissão e também da Assembleia Legislativa, não apenas para ouvir, mas a partir de agora produzir resultados práticos do ponto de vista legislativo e também na cobrança ao Poder Executivo. Senhor presidente, por isso eu agradeço muito a convocação dessa reunião e saio daqui satisfeito. Acho que hoje temos uma compreensão melhor do que se faz e temos o senso de urgência
que nos impõe a gravíssima crise pela qual passa o Estado do Rio de Janeiro, e agradecer a presença da Agência Nacional de Petróleo, que certamente será a nossa parceira, e conte Poder Legislativo, o nosso Poder Legislativo fluminense, para participar de qualquer força-tarefa. A mesma coisa digo para os representantes da Secretaria de Estado de Fazenda. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Eu passo a palavra agora à senhora Maria Aparecida Schneider, vice-presidente da Combustíveis e presidente do Sindicombe. Certo. Eu pedi a cumprimento a todos e gostaria apenas de endossar primeiro a importância para a revenda, né, que eu represento, inclusive aqui estou falando pela revenda brasileira, de qualquer tipo de sonegação ou de adulteração num setor que trabalha com margens tão pequenas. No Rio de Janeiro, o ICMS é maior do que o produto. Se você pegar a gasolina A, ela custa 1,10. O ICMS custa 1,35. Então, a revenda é um setor extremamente fiscalizado, acho que o setor mais fiscalizado do Brasil, sempre pediu isso, né, de tal forma que, se vocês verificarem que existe na Anvisa uma legislação que diz que num determinado farinha láctea você pode ter 3 pelinhos de rato. Mas no combustível você não pode ter absolutamente nada, nem ciscos. Então, assim, nós sempre pedimos muita fiscalização e, na verdade, sofremos muito. E quando o consumidor que gosta de preço baixo, o que ele não percebe é que no momento de uma sonegação ou de uma adulteração, aquele dinheiro que deveria estar indo para o hospital, para escolas, para outras funções importantes para a sociedade, está deixando de ir. Então, assim, eu queria só endossar tudo que foi dito e lembrar uma coisa. O refis, aquele refis, ele para as empresas que tinham dívidas até 10 milhões, que são as empresas pequenas, médias, ela tinha que ser paga até 60 meses. Então, essa aí era uma diferenciação que, na nossa cabeça, a gente não conseguia entender por que para os grandes devedores não existia um limite e para as empresas normais que passam por dificuldades existia um limite de 60 meses. Então, eu queria agradecer a todos e dizer que, para a revenda, tanto brasileira quanto do Rio de Janeiro, é extremamente importante que não hajam esses desvios, tanto de impostos como de adulteração. Obrigada. Passo agora a palavra ao senhor Clodoaldo Ferreira, do Inmetro. Boa tarde a todos. E eu sei que já do compromisso da sessão que está se avizinhando aí, eu quero aqui trazer um abraço em nome do presidente do Inmetro, professor Carlos Augusto de Azevedo. E, embora a gente não tenha participado nesse primeiro momento de também falar a respeito de fraude metrológica em combustíveis líquidos, eu quero adiantar que, por determinação do professor Azevedo, o Inmetro já está fazendo, já há algum tempo, e não é há pouco tempo, um estudo para combater a fraude nos instrumentos, no caso, nas bombas combustíveis. Nós temos tido constantemente reuniões com o Sindicom e com a FECombustíveis e também com o Brasilcom. Realizamos em dezembro próximo passado aqui no Rio de Janeiro e nós tivemos recentemente numa reunião do Minas Petro, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, semana passada, quando também o assunto foi ventilado. A título de informação, nós encaminhamos a formação de um grupo de trabalho no combate de fraude de combustível. O professor Raimundo, que é da Diretoria de Metrologia Legal, tem uma equipe que já vem trabalhando violentamente e já exaustivamente há uns 4 ou 5 anos a questão das fraudes. O brasileiro é muito criativo e, principalmente no que tange a parte de informática, houve uma disseminação muito grande de fraude de controle metrológico nas bombas, e hoje nós já identificamos mais de 20 tipos de fraudes que são praticadas pelos fraudadores, e a gente tem ciência também, através da imprensa, de que o crime organizado já se adentrou no segmento de combustíveis. Então, nós queremos colocar aqui à disposição, deputado Osório, e eu acho que, através da metrologia, a gente pode subsidiar todas as secretarias de fazenda dos estados para fazer um controle do quantitativo daquilo que está se comercializando dentro de cada estado. Isso é o que eu gostaria de deixar registrado. Um abraço ao nosso amigo deputado, que também é amigo pessoal do professor Azevedo, e nós estamos à disposição. Muito obrigado, senhor Clodoaldo.
Nós estamos com pouco tempo, faltam 3 minutos para encerrar essa sessão. Eu gostaria até de conceder a palavra a mais pessoas, mas vamos encerrar os trabalhos por hoje. Meus sinceros agradecimentos a todos os convidados aqui. Com certeza, suas contribuições vão ser muito úteis para o andamento desses trabalhos e para aumentarmos e diminuirmos essa evasão de recursos e aumentar a arrecadação do nosso Estado. Muito obrigado mais uma vez.